Boa noite. Uma reunião em Brasília discutiu nesta terça-feira a situação dos brasileiros deportados pelo governo dos Estados Unidos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, disse após o encontro que o presidente Lula autorizou a criação de um posto de acolhimento humanitário no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. A ideia é evitar a repetição do que foram considerados maus tratos há alguns dias, quando 88 brasileiros desembarcaram algemados. Segundo o governo brasileiro, desde 2022, ocorreram cerca de 15 voos de deportação por ano dos Estados Unidos para cá. Essa discussão acontece no momento em que o combate à imigração ilegal é o principal tema desses primeiros dias do governo Donald Trump. E não é pequena a preocupação dos estrangeiros, naturalmente incluindo brasileiros, com esse rigor que está sendo tratado o assunto. Nós começamos esta edição indo ao vivo até Brasília, conversar com o repórter Pedro Teixeira. Pedro, boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A reunião durou cerca de 1h30 aqui no Palácio do Planalto, com a participação de vários ministros do governo. No fim da reunião, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, conversaram com os jornalistas. Segundo a ministra, ela apresentou um plano que recebeu a autorização do presidente Lula para ser executado, que é a criação deste posto de acolhimento para os brasileiros deportados dos Estados Unidos no aeroporto de Confins, onde as aeronaves americanas vão pousar durante estas operações de deportação. O principal objetivo é acolher e direcionar esses brasileiros para as suas regiões, e ela disse também que existe a expectativa da criação de um plano ali para que essas pessoas também possam começar a trabalhar eventualmente em busca de um emprego para estes deportados. Além disso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo pretende criar uma espécie de grupo de trabalho ali junto com autoridades brasileiras e também americanas para discutir as circunstâncias deste processo de deportação, especialmente para dar mais humanidade, segundo ele, a este processo. Evidentemente, segundo o próprio ministro, os brasileiros não podem ficar algemados e acorrentados em solo brasileiro, mas que os procedimentos de deportação que são adotados pelos Estados Unidos precisam ser discutidos pelas autoridades brasileiras. Uma informação que eu confirmei com duas fontes, uma da Polícia Federal e outra da diplomacia, Márcio, é que o Brasil já tem uma previsão de um segundo voo nesta nova gestão do presidente Donald Trump. Ele deve acontecer na próxima semana, no dia 7 de fevereiro. O voo deve sair do estado da Lusiânia, fará uma parada técnica na cidade de Manaus e segue para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A gente separou um trecho do que disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre os procedimentos que foram adotados e por que eles chamaram tanta atenção e não estavam chamando atenção nos outros voos com deportados que foram realizados durante a gestão do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos acompanhar o que disse o ministro Mauro Vieira. Essa operação foi trágica, justamente por uma questão de um defeito, de um problema mecânico no avião, um problema de ar refrigerado, e chamou a atenção para esse fato, justamente nos faz agora trabalhar para, junto com as autoridades americanas, procurar formas de que seja feito de acordo com a legislação brasileira e também com as normas de segurança e de acolhimento dentro de uma aeronave.